Helena e é com muita satisfação, né, que nós vamos dando continuidade à programação. Desde já agradeço imensamente a participação do professor Henrique Borralho e agora também já agradeço logo a participação do professor José Neres. Ele que está sempre participando aqui das reuniões do GELMA, é um membro ativo e sempre participa de outros diversos movimentos em prol da literatura maranhense, inclusive no segundo CIGELMA, né? Ele apresentou uma palestra intitulada Nosso Céu Tem Mais Estrelas, que está disponível no nosso canal do YouTube. Passando agora para uma apresentação um pouco mais formal, e eu adianto logo que eu encurtei um pouco a sua biografia, professor, por questões do tempo, né? O professor José Neres, ele possui doutorado em meio ambiente pela Universidade Anhanguera, também possui mestrado em educação pela Universidade Católica de Brasília, além de ser graduado em letras pela Universidade Federal do Maranhão. É um membro da ALL, Academia Ludovicense de Letras, e da AML, Academia Maranhense de Letras, tendo publicado diversas obras, dentre elas Negra Rosa e Outros Poemas, 50 Pequenas Traições, A Mulher de Potifar e Sombras na Escuridão, todos disponíveis na internet. Eu passo agora a palavra ao professor José Neres para proferir a palestra intitulada O Negro na Poesia de Emetério dos Santos. E seja muito bem-vindo, professor Neres, o senhor está em casa. Muito obrigado, Helena, eu me sinto em casa realmente. E aqui, na minha aparecem algumas figuras maravilhosas que eu tenho aqui no coração, como é o caso do meu querido colega José Dino Cavalcante, Henrique Borralho, que acabou de fazer essa apresentação brilhante, em que junta 3 peças importantes da nossa literatura e faz todo esse painel que dá margens a muitas outras pesquisas. Vejo aqui há várias pessoas, mas algumas não estou vendo, que é a minha querida professora Régia Agostinho, que também, como disse Dino, tem um pé na literatura e um pé na história, a professora Silvana Pantoja e tantos outros que eu não vou enumerar, só para não ser injusto com os demais. Agradeço esse convite, né, do GELMA, do qual eu faço parte, para essa conversa. Alguém falou em conferência aí, mas conferência seria um termo muito forte, é um bate-papo sobre um escritor que não é tão conhecido entre nós, que é o Emetério José dos Santos. Mas antes, nós vamos fazer aqui um pequeno percurso sobre essa questão da literatura brasileira e essa presença do negro na literatura brasileira. Henrique Borralho já levantou algumas questões extremamente pertinentes sobre o que nós podemos considerar realmente uma literatura negra, se é quando tem a personagem negra, ou já que isso dá margens para várias discussões. E o negro aparece na literatura de várias maneiras, às vezes como personagem, às vezes como inspiração e às vezes como autor. E de qualquer maneira que apareça, é importante que traz essa visibilidade e como quase sempre invisibilizada pela literatura. Então, fazendo aqui um recorte bem rápido, e como é rápido e é um recorte sempre incompleto, o negro aparece de várias formas. E, se voltamos para o Barroco, lá em Gregório de Matos, nós percebemos como o negro é tratado de forma até certo ponto pejorativa. Mas, quando ele se refere ao negro ou à negra, ele tem, geralmente, uma abordagem um tanto quanto pejorativa, em alguns casos mais sexualizada, em alguns casos chamaríamos hoje de politicamente incorreta, mas é um escritor também que já trabalhou essa questão da negritude, nem sempre voltada para esse lado positivo. Nós tivemos aqui, no caso do Maranhão, um poema de Odorico Mendes, um poema provavelmente de 1814, ou 15, ou 16, no qual Odorico Mendes
descreve um negro que apanha de outro negro escravizado lá na praça. É um poema bem interessante que o Dorigo Mendes resolveu tirar de sua obra, segundo ele, porque julgava um pouco imperfeita ainda a construção do trabalho. E, em 1820, nós temos a Poranduba Maranhense, do Frei Francisco da Nossa Senhora dos Prazeres Maranhão. E lá nós temos a figura do negro Nicolau, uma personagem também que será muito importante quando se vai pesquisar a presença do negro em nossa literatura. Em termos nacionais, assim como Gregório, no ano de 1843, quando foi publicado o primeiro romance brasileiro, que é O Filho do Pescador, autor que também é afrodescendente, que é o Teixeira e Souza, que é outro também que não entrou para a nossa história literária, já que quando nós pegamos o livro didático e a discussão sobre o livro didático foi levantada na última discussão aqui, disse que o primeiro livro que trata da prosa romântica seria no ano seguinte, em 1844, A Moreninha. Porém, um ano antes, o Teixeira e Souza fez O Filho do Pescador. No livro já temos também a presença de personagens negras, no caso, um escravo conhecido como João, que salva uma personagem do livro de um incêndio. Mas é uma obra depreciada, uma obra infelizmente pouco lida, e mesmo o autor também ficou eclipsado pelo tempo. Nós temos também, em 1875, o romance A Escravizaura, de Bernardo Guimarães, e a crítica sempre levanta a questão de que a escravizaura, o nome escrava vem mais no título, mas Isaura não faz parte do fenótipo relacionado com a negritude, porém, há algumas personagens que precisam ser vistas e revistas, como é o caso da mãe de Isaura, Juliana, que é pouco vista, aparece apenas de passagem no livro, e também da Rosa, uma escrava muito bonita, que demonstra durante a história um certo rancor com a Isaura. Então, embora a própria escrava Isaura não tenha aquele perfil que seria esperado, já que a história romântica apresenta uma outra situação, mas há a presença já do negro. Em 1859, nós temos o romance Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, que também já foi aqui muito bem comentado, claro que em passagem pelo nosso Henrique Borralho, e lá as três personagens, Túlio, Susana e Antero, fazem uma espécie de recordação sobre a África e levantam também essas questões que nós temos com relação à escravidão e tudo que foi feito com o negro na nossa terra. Em 1887, nós temos o conto A Escrava, de Maria Firmina dos Reis. É um outro texto muito interessante, em que nós temos o negro no epicentro da história, e trabalha tanto a questão do negro, como da mulher, como a questão dessas tensões sociais, que é um conto que traz realmente muito para ser visto. Nós temos, em 1881, o Mulato, de Aloysio Azevedo, que, embora o Raimundo não se identifique como negro, nem mesmo como mulato, mesmo porque ele não sabe a sua origem até quase metade do livro, mas lá nós podemos encontrar também Dona Domingas, que e que sofre um dos piores castigos que nós temos na nossa literatura. Então, embora a questão do negro seja mais ou menos periférica no livro Mulato, já que o racismo é muito forte ali, mas o negro, como o Raimundo, que é a personagem central, fica um pouco na periferia da história, mas é um livro exemplar também. Assim como exemplar aparece em 1915, Vencidos e Degenerados, do já citado aqui autor chamado Nascimento Moraes, o pai, né, o Nascimento Moraes, que faz esse livro que é bastante estudado, principalmente pelos historiadores e sociólogos. Na década de 30, mais em 36, nós temos Cazuza, de Viriato Correia,
E Cazuza, nós temos a presença de várias personagens negras. Para citar aqui, nós temos o negro Mirigido, e nós, inclusive lá no final da história, aquele debate, aquela briga, aquela pendenga com relação a quem é o aluno mais inteligente da escola, e esses conflitos que existem entre o que politicamente seria para a época correto e o que seria verdade. Não se pode esquecer também os Tambores de São Luís, de Josué Montello, e o Astolfo Marques também, fazendo umas obras exemplares. Então, nós temos várias personagens negras, nem sempre de autores negros. Temos as personagens, já foi citado também o caso do Castro Alves, que é conhecido na nossa historiografia como o poeta dos escravos. E muitas pessoas, inclusive, começam a imaginar que Castro Alves fosse um cidadão de etnia negra, mas, como nós sabemos, não é bem assim. Então, a literatura brasileira, não vou dizer que é repleta de autores negros, não é. Nós temos vários autores negros, e citando aqui alguns, o mais, talvez, conhecido de todos, e que hoje está novamente na linha de discussão, Machado de Assis. Nós temos Cruz e Souza, o grande poeta do simbolismo brasileiro e um dos maiores poetas do simbolismo mundial. Nós temos Lima Barreto, que deixa uma obra espetacular, que vai analisar para nós essa passagem do século XIX para o século XX, e vai fazer todo um trabalho, e os negros aparecem em sua obra, os mulatos, mas ele está concentrado nessa periferia invisibilizada pela história da época. Nós tivemos também o Luiz Gama, que está, aos poucos, sendo retomado como advogado, como escritor, como ativista da causa negra. Tivemos também o Viriato Correia, que muitas pessoas esquecem que ele também era um escritor negro. Quem toca nesse assunto, bem de leve, é o Josué Montello. Temos também o Joel Rufino dos Santos, a hoje muito requisitada e querida escritora Conceição Evaristo, e antes dela, com uma obra, uma produção muito interessante, a Carolina Maria de Jesus, que também já foi citada aqui. Temos o Abdias Nascimento, o Solano Trindade, a Ana Maria Gonçalves, autores também exemplares, e mais recentemente nós temos também a Elisa Lucinda, fazendo um trabalho bem interessante com relação à literatura. E para nós aqui do Maranhão, nós temos também uma boa quantidade de autores negros que publicaram e entraram para a história, ou estão entrando para a história. Por exemplo, da Mariana Luz, a escritora de Murmúrios, que recentemente está sendo revisitada e está sendo muito estudada, não só em Itapecuru, mas em outros lugares. A Laura Rosa, que ficou muito tempo esquecida e que aos poucos está voltando, graças ao trabalho da professora Diomar Mota, que fez uma abordagem e recolheu vários de seus textos. Nós temos também o Salgado Maranhão, e teremos daqui a pouco, inclusive, uma palestra sobre ele com o professor Rafael Quevedo. Nós temos a Raimunda Frazão, nós temos Gorete Pereira, nós temos Natan Campos, e nós temos também um escritor que não é tão conhecido, que é justamente o centro de nossa atenção hoje, que é o Emetério José dos Santos. Lembrando que estamos falando da poesia, na poesia de Emetério José dos Santos. Mas, para situar aqui, nós vamos trazer quem é, ou quem foi, né? Quem é que, na verdade, o escritor continua sempre sendo o Emetério José dos Santos. Se vamos estudar a história da filologia no Brasil, a história da educação, se nós vamos estudar os grandes educadores brasileiros, nós temos que encontrar sempre um espaço. José Emetério dos Santos, que nasceu em 1858. Então, observe-se que ele nasce um ano antes da publicação de Úrsula, da Maria Firmina.
e vai falecer em 1939, aos 81 anos. Então, nesse percurso de vida, o Emetério acaba entrando para a história brasileira e para a literatura brasileira por uma efeméride. Acabaram, de alguma forma, eclipsando tudo que esse rapaz fez, ou quase tudo que ele fez, para se destacar sempre, quando nós estamos raramente encontrando o nome dele, se destaca sempre algo que ele fez que ficou visto como não tão agradável na literatura, que foi quando, em 1910, 2 anos após o falecimento do Machado de Assis, de quem ele era muito crítico, ele acaba escrevendo um longo texto criticando a obra de Machado de Assis e negando o talento de Machado de Assis. Como nós sabemos que o Machado de Assis, já há muito tempo, é uma de nossas grandes referências, as pessoas costumam lembrar do Emetério justamente por esse detalhe. E foi um detalhe parecido com esse que fez com que eu entrasse em contato pela primeira vez com o Emetério. Foi aproximadamente no começo dos anos de 90, ao ler e lá alguém comentava, o Brito Broca comentava, creio que foi ele, não tenho certeza porque a autoria lá estava meio embaçada, mas citava de um professor maranhense negro que não gostava muito de Machado de Assis e que quando passava por Machado de Assis, indo para o serviço, costumava tirar cartola para Machado de Assis e dizer uma frase que ninguém sabe se é folclórica ou verdadeira, mas ele estava nesse trabalho, e dizer que tirava o chapéu para o excelente funcionário público que era Machado de Assis. E dizem também que botava de novo a cartola, o chapéu, e dizia que não tirava o chapéu para o homem que dia a dia trucidava a língua portuguesa, o próprio Machado de Assis. E quando Machado de Assis morre em 1908, o Emetério, 2 anos depois, publica um texto no qual ele vai questionar o talento de Machado de Assis, salvaguardando apenas um poema de Machado que ele considerava digno de nota. E ele vai dizer, entre outras palavras, que Machado de Assis não foi o grande pensador que se pensava que era, não foi o grande escritor, não foi o grande cultor da linguagem, não foi o grande poeta. Não, Machado de Assis seria um grande funcionário público apenas, mas não fez nada digno de entrar para a história da literatura. E esse texto e também alguns comentários vão ser encontrados no livro do Josué Montello, Os Inimigos de Machado de Assis. Lá, a parte de um capítulo estritamente de bom nível. Site do Machado de Assis, que fizeram para ele, o Bruxo, do Cosme Velho, acho que é o mesmo site. Lá, quando se fala de Emetério, a pessoa que organizou o site escreve o seguinte, que era um poeta medíocre, que só entrou para a história por ter um dia criticado Machado de Assis de forma covarde. Não é bem assim. Não é bem assim. E o Emetério está, aos poucos, merecido na história brasileira, tanto em literatura, quanto na educação, quanto na filologia. E vamos lembrar aqui que nós estamos falando de um livro dele, que é o Fruto Cadivo, Frutos Cadivos. Algumas pessoas confundem e pensam que são frutos cativos, mas frutos cadivos, né? E que nós vamos começar pensando, inclusive, nesse texto, mas antes nós vamos fazer um levantamento do que ele fez também em termos de obra. Eu vou me basear aqui em alguns estudos muito importantes sobre Emetério. Em 2001, no jornal Imparcial, exatamente no dia 19 de maio, o professor
Antônio Martins de Araújo publicou um artigo chamado Emetério José dos Santos, o Demolidor de Preconceitos. E esse artigo sai 2 anos depois na Revista Brasileira de Filologia, e lembrando que o Emetério é um dos patronos de cadeira dessa academia, que até hoje tem grande e trabalha muito, publica bastante, inclusive. Então, Emetério foi homenageado pelo professor Antônio Martins de Araújo, maranhense também, e fez esse bom artigo e que elucida um pouco sobre a obra do Emetério. Mais ou menos em 2019, final de 18, começo de 19, o jornalista e acadêmico Antônio Carlos Lima, em jornal também, e também na internet, o texto Emetério, professor e abolicionista de Codó, porque agora há pouco falaram deveria ser um dos autores mais ilustres de Codó, embora, como eu disse, já é desconhecido para a maior parte do povo brasileiro e maranhense também. E esse artigo saiu no livro O Duque de Giz, que é de 2021, da Academia Maranhense de Letras, e o nome do livro é O Duque de Giz, Crônicas, Artigos e Reportagens, e lá o Antônio Carlos Lima faz um levantamento muito interessante da trajetória de Emetério. O Josué Montello, como eu já disse, faz o capítulo das agressões radicais no livro Os Inimigos de Machado de Assis, em 1998, que é um livro muito interessante e que ele vai mostrar os autores que mais tentaram destruir Machado de Assis de alguma forma. Então, ele acaba sendo esse autor. Não se envergonhe não, Silvana, que na verdade ele é um escritor pouco conhecido, e para muitas pessoas aqui na nossa sala é a primeira vez que se ouve falar dele. Então, eu que já o acompanho há um bom tempo e tenho muito carinho pela obra dele, depois comento mais sobre isso. E recentemente também, não tão recentemente assim, o Emetério acabou sendo objeto de estudo de Federal de Educação Tecnológica. Ela defendeu a dissertação intitulada Etimologias Preto, Emetério José dos Santos e as questões raciais de seu tempo, no qual ela faz um levantamento de Emetério entre 1888 e 1920. E, ao mesmo tempo, ela publica vários artigos, e nesses vários artigos ela vai tocar sempre no Emetério, ou educador, ou no Emetério que luta pela igualdade, ou o Emetério que vai sempre mostrar um outro lado, inclusive da filologia. É um trabalho bem interessante. Quanto à família, Adriana, é interessante notar que o Emetério José dos Santos, ele é filho de uma mulher que era escravizada, com, aparentemente, um fazendeiro, que vai reconhecê-lo quando ele está mais ou menos com 5 anos. Então, Emetério José dos Santos, e nós sabemos que quando se coloca dos Santos, geralmente é porque não se está, nas épocas mais antigas, relacionando-se com uma família mais tradicional, e ele foi reconhecido, estudou nas melhores escolas depois aqui de São Luís, foi inclusive companheiro de sala de Benedito Leite, que foi governador do Maranhão, teve uma grande atuação política, e Emetério depois vai para o Rio de Janeiro, e vai entrar no mundo do magistério, vai ser professor do Colégio Pedro II, professor que seria mais ou menos professor auxiliar, depois vai ser o primeiro professor negro a ser nomeado na escola militar,
Então, ele tem toda essa trajetória, e também ele, como professor, ele fez alguns processos de alfabetização. Ele, com alguns amigos, acabou fazendo uma escola que hoje parece estranha e tal, mas para a época foi muito mais estranho ainda, quando um cidadão decide colocar uma escola noturna para alfabetizar trabalhadores que não tiveram acesso à educação, e ele dava aula. Ele fundou também uma escola, teve uma escola, e depois que ele foi nomeado professor, agora efetivo, ele vai dedicar parte de seu tempo para educar as pessoas que não tiveram acesso a essa educação. Então, a professora Luara dos Santos, e aí voltando à questão da professora Adriana, qual a família? Emetério dos Santos depois transformou o seu nome em sobrenome, e existe toda uma família de educadores, que é a família Emetério dos Santos, já no Rio de Janeiro. Ele vai casar, vai ter vários filhos, netos e bisnetos, quase todos professores, e a professora Luara dos Santos Silva, na sua tese de doutorado defendida ano passado, ela justamente estuda essa família de professores, que é a família Emetério dos Santos, e que é muito interessante, porque ele cria uma tradição de profissionais da educação, inclusive ele transfere o seu nome de batismo para um sobrenome para a família. Então, a família Emetério dos Santos é uma família extremamente conhecida hoje no mundo da educação. E o professor também, Aderaldo de Jesus Santos, tem impressão que o nome é esse, não anotei aqui, infelizmente, escreve a tese de doutorado chamada Arma da Educação, Cultura Política e Cidadania e Antirracismo nas Experiências do professor Emetério José dos Santos. Ele defendeu essa tese, eu acho que foi em 2020 ou 2021. Então, é um escritor que está sendo muito mais estudado lá fora do que aqui. E o Emetério vai, inclusive, ser vítima várias vezes de racismo. E a Folha de São Paulo, vocês podem localizar aí na internet depois, a Folha de São Paulo, ao homenagear os grandes pesquisadores da educação, a Folha fez um podcast sobre Emetério e a educação, e lá entrevista não só esses pesquisadores, como Aderaldo, como a Luara e outros pesquisadores, mas como também coloca algumas situações que hoje, ouvindo, beiram assim um absurdo. Como, por exemplo, quando uma revista foi fazer uma matéria sobre Emetério, isso já há muitos e muitos anos, essa revista já não existe, a revista fez a matéria, e o fotógrafo não conhecia Emetério, então não sabia quem era, não é como hoje que nós vamos procurar nas redes sociais, óbvio que não era assim, e esse fotógrafo faz uma piadinha. Como ele não conseguiu encontrar Emetério, ele disse que foi até o zoológico e o primeiro macaco que ele viu, com cara simpática, tirou uma foto, e quem sabe a foto poderia ilustrar a presença do Emetério, já que não havia diferença entre o Emetério e um macaco. Então, hoje, isso soa muito mal. O Emetério também é conhecido por outra característica que quase todos os pesquisadores que falam dele relembram, que é a sua roupa. Emetério, depois vocês procurem na internet, toda a imagem dele, ele está sempre muito bem vestido, sempre de fraque, sempre de cartola, sempre muito bem vestido. Era um cidadão com uma beleza muito grande, vocês podem ver depois com calma, muito bonito, e o próprio Josué Montello comenta que a inspiração física para criar o Damião e os Tambores de São Luís, o Josué fala isso depois desdiz, mas ele deixa mais ou menos evidente que a questão física do Damião seria mais ou menos uma homenagem de Josué Montello a Emetério José dos Santos.
Lembra que Damião está sempre bem vestido, Damião é um professor, mas depois Josué Montello deixa isso de lado. E quando ele fez a crítica a Machado de Assis, ele conseguiu uma inimizade muito grande nos meios intelectuais. E aí apareceu, já era bem famoso na época, o poeta Emílio de Menezes. Lembrem que Emílio de Menezes, na história da sátira do Brasil, ele está praticamente em pé de igualdade com Gregório de Matos. Emílio de Menezes se divertia em ridicularizar as pessoas e fazer poemas sobre isso. E como Emílio de Menezes era fã de Machado de Assis, resolve fazer um poema praticamente falando e descrevendo o Emetério de Jesus. Escutem só o poema. O preto não ensina só gramática, é pelo menos o que o mundo diz. Mede-se na dinâmica, na estática, e em muitas coisas mais mete o nariz. Perceberam que o tom é para satirizar o Emetério, que não era só um gramático, mas se metia em tudo, já que era conhecido o fato dele dar aula de várias disciplinas quando faltava algum professor, quando a educação estava mais ou menos deficiente, ele chegava e tentava resolver os problemas. E aí continua o poema. Dizem que quando ensina matemática, as lições de mais B de igual a X, em vez de a lousa com saber e prática, sobre a palma da mão escreve a giz. Então, observem, é como se o Emílio de Menezes dissesse, ele não precisa de lousa, porque ele é tão negro que ele escreve os cálculos com giz na mão, já que a mão também é negra, como era negra a lousa daquela época. Uma aluna dizia, este Emetério do ensino fez um verdadeiro angu, com quem paturra todo o magistério. E é um felizardo o príncipe Zulu. Quando manda um parente ao cemitério, tem um luto barato, fica nu. Então, perceba-se que é extremamente racista isso, do texto. E uma das questões, quando ele fala, quando morre um parente dele, que ele vai chamar de o príncipe Zulu, basta o cidadão ficar nu, que já está de luto. Então, realmente, se vocês depois forem procurar mais sobre esse autor, que eu digo para vocês, eu considero um escritor fascinante. Não só pelo texto dele, que depois vou tocar em mais alguns pontos, mas também pela sua trajetória de vida. A trajetória de vida dele é algo fantástico. Então, é um homem que lutou pela educação e não concordava, daqui a pouco chegando ao livro, não concordava com essa ideia que hoje é muito comum, gente. Hoje já nós estamos em um momento totalmente diferente da nossa história, e hoje, por exemplo, não se quer mais falar em escravos, mas sim em seres escravizados, pessoas escravizadas, humanos escravizados. E esse debate já vem desde 1920, aproximadamente, com Emetério. Ele já não queria falar sobre escravos. Eles falavam que não eram escravos, ninguém nasceu escravo em si, mas eram pessoas que foram escravizadas. E como nós estamos numa época, lembrem que ele é de 1858, então ele ainda vai pegar toda aquela onda do higienismo, do cientificismo, e o cientificismo, levantado por vários teóricos, com suas diversas teorias higienistas, sempre dizia que o negro era inferior ao branco, e que o negro não fazia sucesso porque era inferior. Ninguém discutia as questões de acesso à educação, ninguém discutia a invisibilidade do negro com questões de estudo, mas todo mundo falava a questão da inferioridade do negro. E o que Emetério fazia? Nas suas aulas, segundo consta, nas suas aulas, ele levava aos alunos a parte científica, mas combatia o cientificismo da época com as aulas de filosofia e de história. Então, quando alguém
levantava a tese de que o negro não tem valor, que o negro é totalmente inútil, ele vinha e pegava a história do Egito, da África, e ia resgatando as figuras importantes da história que foram pessoas negras. E com isso ele mostrava para os alunos essa relação que nós temos entre a negritude e a inteligência, que ele vai mostrar que não era só uma questão pura e simplesmente de falar sobre a cor da pele, mas era uma questão histórica também. Então percebam que isso hoje parece novidade. Hoje parece novidade você pegar, e essa discussão vem com a Djamila, por exemplo, hoje, Djamila Ribeiro, essa discussão vem com a Chimamanda Ngozi Adichie, que já foi citada aqui, porque a Chimamanda tem um livro, que é um TED dela, que transformou em livro, Como Educar Crianças Antirracistas, e o Emetério já discutia isso. Ele já discutia que não era só a questão do racismo, mas era a questão também do antirracismo. Então, ele está pelo menos 8 décadas à frente de seu tempo, e é esquecido hoje. Então, falando para vocês sobre ele, é uma oportunidade muito grande para discutir esse professor, filólogo, poeta, jornalista, polemista, e ele ia para os jornais para combater isso. E ele que vai colocar, como filólogo, vai defender a ideia de que não podemos associar a palavra preto ou a palavra negro à escravidão. Ele vai defender essa ideia, que ele vai dizer que os negros foram escravizados, mas escravidão é uma coisa e ser negro é outra. Então ele vai defender essa ideia que hoje é muito defendida, e vocês podem encontrar isso muito discutido na dissertação da professora Luara dos Santos Silva, disponível na internet. E como nós estamos daqui a pouco avançando ao tempo, né, já que todo mundo daqui a pouco tem a fome, nós vamos chegar ao livro dele, que é o livro que vai chamar a atenção hoje do nosso estudo aqui, que é o livro chamado Os Frutos Cadívos. Alguém perguntou? O que ele fala é o seguinte: como ele era um professor de gramática, João Batista, ele era um professor de gramática, e nós sabemos que o Machado de Assis era muito acusado na época da escrita, porque hoje nós temos Machado de Assis como sendo um grande nome da nossa língua. Mas enquanto Machado de Assis estava publicando, muitas pessoas criticavam a gramática de Machado de Assis. E ele, como professor de gramática, o Emetério, dizia que Machado de Assis cometia gafes terríveis para a língua portuguesa, e que Machado de Assis não tinha força de narração suficiente para ser eternizado. Foi uma fala infeliz, e principalmente, se ele escrevesse isso quando Machado de Assis estava vivo, possivelmente seria uma discussão diferente, mas ele escreveu quando Machado de Assis já estava falecido, mais ou menos na comemoração dos 2 anos da morte de Machado de Assis, todo mundo lembrando Machado, e ele sai com essa pérola, e é um artigo que você encontra no livro do Josué Montello, este livro aqui, olha. O Josué, caridosamente para nós, colocou o artigo inteiro nesse livro. E é um artigo realmente muito bem escrito, mas extremamente denso e cheio. Ele mostra detalhes, ele apresenta tudo isso. E quanto ao livro Frutos Cadívos, quem tiver interesse pode pegar no site da Biblioteca Pública Benedito Leite. Foi lá que eu peguei, inclusive, e eu vou conversar na academia para ano que vem transformar esse livro de poemas em uma edição física para o ano que vem. Este ano já está fechada a parte editorial, mas ano que vem nós vamos tentar recapitular esse livro. Bem, Fruto Cadivo, gente, é um livro mais ou menos volumoso, são aproximadamente 270 páginas, dividido em 2 partes. O livro é publicado em
2019, final de 2019, e isso vai ser interessante porque a palavra cadivo, que muitas pessoas pensam que é cativo, mas não é cadivo mesmo. Cadivo vem de cair, então, e também vem de velho. Seriam mais ou menos os frutos da velhice. E quando ele publica esse livro em 1919, perdão, ele já está com 61 anos. Lembre que ele vai morrer aos 81 anos. Então, ele já era um homem maduro, já era uma pessoa muito experiente, e ele pega parte desses poemas e vai colocar como os frutos cadivos. São os frutos dele da juventude. Então, ele pega da juventude e também da velhice e coloca ali. O livro pode ser dividido em duas partes. Na primeira parte, ele vai explicar qual é a... Obrigado, João. Então, qual é a força motriz desse livro. O primeiro poema desse livro, gente, que a maior parte são sonetos, daqui a pouco eu comento sobre ele. O livro começa também, depois vocês podem olhar com uma imagem dele bem aqui, olha, uma fotografia dele, já logicamente aos 61 anos de idade, podem ver muito bem vestido, um homem muito bonito, inclusive, e a dedicatória do livro. Olha só, a força motriz era um dandy, é verdade. Ele está na categoria do dandy. É verdade, muito bem lembrada. Talvez sem o flaner, sem a busca da flanagem pela cidade, que não é o tópico dele. Mas ele fala, esse livro é dedicado a quem? A memória de Aristides Emetério dos Santos, o meu filho amigo. Então, esse livro foi publicado em homenagem ao filho dele, que aparentemente havia acabado de falecer, por cuja solicitação este livro estava sendo publicado, quando se deu seu triste passamento. E ele coloca aqui a data em que ele faz a dedicatória, 10 de dezembro de 1919, e assina Emetério. Belíssimo mesmo. E o primeiro poema do livro é dedicado a Aristides, que é o filho dele. Aristides, aqui tens os antigos e os modernos sonetos que pediste. O duro fado iníquo, em golpe triste, não quis que os visse, seja que os perigos são, por vezes, aurora, não castigos, de uma vida melhor que além assiste. E quem impede a sorte? E quem resiste à lei fatal dos termos e jazigo? O oceano te quis guardar. Cadeia apenas foi de um drama milenário que prende a terra ao coro universal. És hoje membro deste corpo. Enleia tua voz no divino e grande inário que haja entre nós a vida fraternal. E esse poema foi feito justamente para iniciar o livro, e é um poema datado de 10 de dezembro de 1919. Um poema de saudade, realmente. E aí ele vai colocar esse poema, mas nesse livro, que esse livro tem 110 poemas, em sua maioria são sonetos, e quase todos com um olhar parnasiano em termos de escrita, e às vezes em termos de temática, um pouco de romantismo mesclado com um pouco também de arcadismo. Inclusive, para os meus amigos aqui de Codó, tem uma parte do livro dedicada a Codó. Uma parte são poemas que ele coloca em Codó, de Codó, que ele coloca em que ele vai fazer algumas referências a Codó. Mas, nesse livro, há várias partes, e ele vai dividir. Então, a primeira parte tem dedicatória, tem vários poemas com várias temáticas, inclusive algumas da temática com relação à negritude. Tem um poema que ele faz em homenagem a José do Patrocínio, e esse poema hoje talvez causasse um pouco de, vamos dizer, mal-estar em alguns historiadores, porque no final do poema, depois de falar de José de Patrocínio, que nós sabemos é um dos grandes ideólogos da defesa dos negros e da luta contra a escravidão no Brasil, ele vai dizer de Patrocínio, e no final ele fala assim:
e aos pés diversos da gentil mulher, o mestre de joelhos canta e chora, beijando o gesto augusto de Isabel. Então, no final, ele coloca mais ou menos com relação... o arcadismo é uma escola literária, Francisco, que veio após o barroco, e que ela valoriza principalmente a vida no campo e as imagens voltadas para a questão campestre. E ele, às vezes, vai fazer isso no poema, tá bom? Espero ter ajudado aí. Então, e aí, acho que foi Dino que compartilhou, Helena, vocês podem encontrar aí, podem baixar o livro, leiam. No começo, o livro parece um pouco estranho, mas depois vocês vão ver que é uma preciosidade que estava perdida para nós. E aí ele fala do patrocínio, né, mas fala da princesa Isabel também. Tem que lembrar que ele não foi conhecido na história por levantar bandeiras contra a escravidão. Aparentemente, que fica nas sublinhas, é que para Emetério José dos Santos, o negro deveria ser livre não apenas por uma questão de lei, mas deveria ser livre também por uma questão do estudo. Por isso ele se dedicou tanto a ensinar, e quando a princesa Isabel liberta os escravos, Maria Firmina estava com 60 anos, 61 anos, e ele estava com 30 para 31 anos. Ou seja, ele já estava bem consciente de tudo, inclusive dessa relação com a liberdade dos negros. E como eu falei, o livro tem 270 páginas, mas só 266 de poemas, já que o outro é o sumário, que antigamente se colocava o sumário lá no final. E, como eu disse, ele teve vários filhos, casou-se, teve vários filhos, todos ele dedicou à questão de ser... levou mais para a docência, e a todos ele deu o sobrenome Emetério. Então, quando você localizar, principalmente no Rio de Janeiro, a família Emetério, essa família é a família do nosso querido Emetério José dos Santos, que sai de Codó e funda uma nova tradição familiar. O nome dele deixou de ser prenome para se tornar um sobrenome. E nós temos a segunda parte do livro. A segunda parte do livro, que ele coloca com um nome interessantíssimo. Um detalhe também, antes de seguir, ele fez outros livros. Fez a Gramática Elementar da Língua Portuguesa, que era um livro para os alunos estudarem nas escolas lá do Rio de Janeiro, adotado o livro na Escola Militar e adotado no Escola Dom Pedro. Livro dos Meninos. Nesse aqui, no Livro dos Meninos, o Antônio Martins de Araújo faz os comentários belíssimos sobre isso, e ele comenta que nesse livro ele mesmo preparava os textos para o livro, e esses textos eram para ensinar os garotos, os estudantes, né, porque a escola naquela época era basicamente os rapazes, a não serem racistas, a terem questão ética, moral, e respeitar também a questão da raça. Então, garotos e garotas, esse é um homem que merece também ser revisto. Sem dúvida alguma, é um dos grandes nomes que nós tivemos. Ele também fez um discurso que virou parte de livro, Pretidão de Amor. Hoje pode chocar, mas ele faz um discurso, uma palestra que ele faz, cercado de pessoas praticamente quase todas brancas, e ele vai mostrar na literatura os casos de amor interracial. Gonçalves Dias, Ana Amélia, Camões e Bárbara, e ele vai pegar na literatura e fazer todo um levantamento dessa relação amorosa interracial, mostrando que isso não seria um empecilho para o amor, que não seria a questão da cor da pele que ia mostrar isso. Deve ter sido uma pancada na cara das pessoas na época, com o racismo bem escancarado. E é por isso também que o professor Antônio coloca no seu artigo essa ideia, o título, que é muito bom, que ele coloca o demolidor de preconceitos. Interessantíssimo mesmo. Então, lembre, nós temos alguém aqui na nossa terra que já fala de algo que parece que é novidade vindo de fora.
aqui debaixo do nosso nariz, e ele fez também cartas aos maranhenses, em que ele fala desse preconceito. Mas voltando para o livro, já está quase esgotando, Dina. Eu sei que as pessoas já estão ansiosas pelo fim, já estão esperando eu falar finalmente, que é a parte mais esperada de toda a conversa literária, mas daqui a pouco eu falo finalmente. Também, porque ele fala da miscigenação também, interracial como um todo, porque o interracial vai dar também a miscigenação. Então ele pega essas histórias. Então nesse livro, há uma parte que ele vai colocar com um nome muito significativo, embora precise, claro, mais estudos sobre isso. A segunda parte, que ele vai ter um título, vou buscar aqui o título que me esqueci agora, qual é o título exato da segunda parte do livro. Pronto, e localizei aqui, Cancioneiro de Iná. E logo nesse Cancioneiro de Iná, na primeiro verso, porque são praticamente 50 sonetos, e aí ele vai dividir e vai mostrar para o leitor que ele conhecia muito dessa questão da metrificação. Ele era um professor também voltado para a literatura e muito clássico, então ele simplesmente tinha um domínio pleno da versificação, como se pode ver no livro aí. Então ele vai dividir esse texto, esse Cancioneiro de Iná, em vários pequenos estilos. E aí nós temos, por exemplo, sonetos, nós temos madrigais, baladas, aí tem a parte de codó, né, que são praticamente trovas, canções, rondóis, elegia e vilancetes, para ele fazer tudo isso. Então, logo no começo desse texto, dessa segunda parte, que é praticamente um cancioneiro, né, um romanceiro cancioneiro, e aí eu vou pegar para nós aqui essa ideia do cancioneiro e do romanceiro. Nós não vamos um texto narrativo em forma de poemas. E ele usa várias estruturas, como eu falei, o rondó, e é importante para quem gosta dessas terminologias observar o domínio que ele tinha dessas técnicas. E logo no primeiro verso desse romanceiro de Iná, ele escreve o seguinte: Cancioneiro de Iná, África potentosa... não, isso aqui é outro. Ele fala assim, ó, para galgar a estrada tortuosa que vem de berço ao fim da vida breve, eu sinto que me falta a cor de neve da rósea tua face cetinosa. Lendo com calma isso, nós percebemos que esse eu lírico tem muito a ver com o que nós chamamos hoje desse pacto autobiográfico. Esse pacto autobiográfico, ele coloca bem ali. Então ele deixa claro, olha, para galgar a estrada tortuosa, já que ele teve uma vida bem tumultuada, com agressões constantes, e após o episódio de Machado de Assis, em 2010, ele vai passar quase 30 anos sendo ridicularizado em público. Ainda bem que naquela época não havia internet, senão ele sofreria hoje a política do cancelamento. E para galgar essa estrada, que vem de berço ao fim da vida breve. Então, como são os frutos cadívos, ele já está vendo o final da vida. Lembrando também que naquela época, em 30 e pouco, a expectativa de vida do brasileiro não era muito longa, não. Então, o homem com 61 anos já começava a ver o final se aproximando, que para ele demorou ainda 2 décadas. Eu sinto que me falta a cor de neve. Olha que interessante. Se eu fosse branco, talvez fosse diferente para mim, da rósea tua face cetinosa. E, ao mesmo tempo, isso vai ter uma relação amorosa que no poema, depois vocês leiam com calma, pode ser tanto com relação à sua amada, o desejo de ter aquela amada, que aparentemente era pertencente a uma outra estrutura étnica. Se a linguagem é culta ou normal. O poema, o dele, quase todo é a linguagem culta. Ele não fazia concessões para a linguagem cotidiana.
ele era um escritor realmente muito culto, talvez isso dificulte a leitura de algumas pessoas. Então, isso é na página 76 que ele vai falar. E aí ele vai tocando aos poucos nessa questão da negritude, mas ele não é, como eu disse para vocês, aquele que vai levantar a bandeira. Já na página 191, muito tempo depois, ele vai falar aqui, quando ele está falando da produção, do trabalho, serviço, da agricultura, da roça, olha o que ele diz: corpos negros, reluzentes, e pelo eito modulavam trovas rudes e gementes que os corações magoavam. O negro volta ali, agora mostrado esse negro lá no eito, trabalhando, e são poemas que falam mais ou menos de amor, um amor não correspondido. E alguém, esse é o lírico tentando vencer não só a barreira social, mas vencer também a barreira do preconceito racial. Isso vai prosseguir, o que ele diz aqui. Lá nos últimos poemas, olha o que ele fala nos últimos poemas, quase acabando o livro, ele vai em um soneto dizer: obrigado, e 1000 vezes obrigado, pela grandeza que comigo houveste, quebrando o preconceito secular. Então, toda essa trajetória que ele vai colocar lá do começo, do Cancioneiro de Iná, o cidadão que queria, aparentemente, a outra pessoa e também queria um reconhecimento, mas que não não recebia reconhecimento, e talvez não tivesse a pessoa amada, e ele vai dizer que, no final, essa pessoa quebra o preconceito secular. Praticamente é um hino de amor, como disseram ali. É um hino de amor. Ah, que nada. Não, mas ele era radical também, Josa Calpe. Ele era muito radical. Se ele discutiu com Machado de Assis sobre Machado de Assis, imagine conosco, então. E para concluir, agora sim, as pessoas podem abrir aquele riso, aquela alegria, porque realmente estamos no avançado da hora. Olha o que ele diz o seguinte: já diviso o alto da montanha agreste, que veio do Codó ao Corcovado. Por isso que eu falei no começo dessa espécie de trajetória que nós temos autobiográfica dele, de Codó, sua cidade de origem, até o Corcovado, Rio de Janeiro. Muito trabalho fiz, que o brilho ateste, que quanto eu hei sofrido, eu hei penado. Então, praticamente é um livro que realmente vai levantar essa trajetória, mas com muito cuidado, porque, como foi dito aqui agora há pouco, ele era um escritor extremamente rebuscado. A leitura não é uma leitura tão simples, e esse livro, como é de 1919, possivelmente as pessoas possam ter uma dificuldade, mas ele faz todo um trabalho métrico, todo um trabalho de ritmo, de rima, e era um cidadão que aparentemente não abria concessões à oralidade, não abria concessões às falhas gramaticais. Inclusive no livro ele pede desculpa, porque tem uns versos, um ou outro verso que tem uma pequena falha, e ele coloca logo pedindo desculpa e dizendo como seria esse verso sem essa falha, tá bom? Meus bons amigos, minhas boas amigas, agradeço a paciência de me ouvir, né, durante cerca de 1 hora falando Demetério, e eu espero ter contribuído para que vocês tenham descortinado um outro escritor, porque uma dos objetivos desse grupo Gelma, brilhantemente comandado pelo nosso querido Dino Cavalcante, é também trazer novidades. Nós não ficamos somente numa reprodução, nós também queremos a novidade, e eu encontrei esses textos do autor, achei que seria interessante trazer para vocês esse autor que é atual, é extremamente atual e merece novas leituras. Muito obrigado a todos. Muito bem, Neres, brilhantemente falando sobre um autor emetério, José dos Santos, merece ser mais estudado. E nós vamos agora abrir para as perguntas. Você pode fazer pergunta no chat, levantar a mão,
do mesmo jeito que a gente sempre tem feito. Antes de abrir, eu quero dizer que Neres, há 30 anos, mais ou menos, vem se dedicando com afinco a trazer à superfície autores e autoras que estão aí no esquecimento, submersos aí no esquecimento, ele traz à tona. E queria fazer aqui uma defesa de um projeto que a gente vem no GELMA defendendo já há alguns anos, certo, Silvana? Que é o seguinte: o livro impresso, tudo bem que nós somos, em determinado momento, amante do livro, e que é tão bom você pegar um livro como este aqui, que foi lançado na terça-feira, né, anteontem, Compasso Binário, agora, né, e você pegar a dedicatória, ficar folheando, não tem preço. Mas existem alguns livros, e é o caso aí de Frutos Cativos, que se a gente fizer uma tiragem, digamos de 100, 200, muita gente não vai conseguir pegar, por duas razões. A primeira é quando descobrir que esse livro existe, vai ter que pedir para alguém comprar e mandar. Porque no Brasil, gente, vamos ser francos, né? E o Maranhão ainda é pior. Nós não temos um sistema de livrarias, né? Por exemplo, em Alcântara, para quem estiver neste momento em Alcântara e quiser visitar uma livraria para comprar este livro, não vai encontrar. Tá? Aqui em São Luís, nós só encontramos agora, acho que em 2 livrarias, né, Neres? É a na MEI e na Voz. Mas os livros atuais, mais na MEI. Na Voz a gente não encontra mais, a não ser os livros mais antigos, que foram editados e publicados há mais ou menos 20 anos, e que alguém levou lá para a Voz. No mais, nós estamos só com a MEI, tá? Então, eu quero fazer uma defesa, que é a defesa que o Grupo GELMA faz, para a gente valorizar e incentivar. O Francisco está aí em Urbano Santos. A gente pode editar, publicar e se tornar mais acessível. Mas esse livro já está aí editado. Mas ele está editado de uma maneira em que se pegou a edição de 1919 e praticamente passou no scanner. Não. A gente precisa dar um formato diferente para ser mais agradável, uma outra fonte, para que esse texto vá para a Amazon e que custe lá o valor de custo, R$1 ou R$2, para que as pessoas possam baixar. O futuro, né, eles vêm dizendo há muito tempo e eu acabei acatando, né, é a gente ter esses dispositivos de leitura do PDF. Para que isso? Para que pessoas que estejam lá em Maracaçumé, que estejam lá em São Bernardo, em Carutapera, possam ter acesso rapidamente a esses textos e compartilhar. Olha só, eu estou com esse livro aberto aqui na tela do meu computador, Frutos Cativos. A partir do momento que Neres foi citando, eu fui me lembrando e ir atrás. E Neres falando daquela Bárbara, que é a escravizada que o Camões, né, tinha. Eu fui atrás desse poema e fazia algum tempo que não vinha à minha cabeça. E tem uns versos memoráveis. Então eu acho que a gente precisa fazer isso, mas não só um grupo, todos. Aí você diz, não tenho dinheiro. Gente, vejam só, não ter dinheiro. Olha, a gente vem resistindo, é o 3º evento do GELMA, Neres é testemunha, Helena é testemunha, Adriana é testemunha. Quanto é que nós recebemos de patrocínio dos órgãos aí da CAPES, CNPq e da FAPEMA, Neres? Nem um tostão, porque nós não pedimos. Tá? Nós não pedimos. Quem é que está patrocinando esse evento? Nós, da organização do GELMA, e sobretudo, tá? Sobretudo, os participantes. Porque a gente precisa pagar ali uma pessoa para ficar organizando
editando, mandando e-mail e tudo mais, então o pagamento seria mais para essa pessoa. Tá? No mais, é um evento gratuito, edição de livro, o que custo é o tempo que você vai fazer tudo isso, tá bom? Olha, Silvana, como você faz, olha, é a mesma coisa que o Messi quisesse dizer para o time do Sampaio Corrêa, como é que eu faço para jogar no Sampaio Corrêa? Quer dizer, o que Sampaio Corrêa vai dizer para o Messi? Vai dizer o seguinte, olha, vamos tirar foguete, né? É só isso. É só tirar foguete. Só tirar foguete. Então, é isso que eu queria, antes de passar a palavra à Adriana, é fazer esse desabafo que a gente precisa disponibilizar essas coisas todas. O grande problema da gente encontrar esses textos, né, é que, por exemplo, se você botar frutos cadivos, você nunca vai encontrar, nunca vai encontrar, porque tem um C no meio. Né? Eu passei um tempão, fui à biblioteca depois e alguém disse, não, tá aqui o livro, né? Aí é que eu consegui baixar, porque tem, por isso que eu coloquei o link aqui. Então, às vezes, um detalhe, a gente não encontra um livro, e quando a gente edita, que faz aquela divulgação, tal, o livro está disponível, aí um professor de Urbano Santos pode pegar um poema desse no seu e-book, né, e levar. Então, a gente precisa fazer isso, fazer esse trabalho. Olha, todos os livros que Silvana tem feito, ela tem disponibilizado o e-book nas plataformas digitais. Quem compra o livro, tudo bem, mas quem não compra pode ter o e-book. Bom, então vamos lá, Adriana. Primeiro, parabenizar, né, o professor José Neres, porque também não conhecia o autor. E, mais uma vez, a gente fica assim, triste, sou codoense, né? Me considero codoense, porque já tenho um bom tempo na cidade de Codó, e aqui não se fala nesse escritor. E é interessante que ele já trata de questões que são discutidas na atualidade. E o professor José Neres, ele despertou aqui, nas pessoas que estão, acredito que todos, a curiosidade de ler também e divulgar. E aí, professor, eu gostaria de reforçar aí, você colocou aqui no chat, de realmente criar esse e-book, porque como o professor Dino falou, se você leva uma obra da forma como está para o ensino médio, a gente vai ter uma dificuldade, né, desse aluno entender, compreender uma certa, já ali, estereótipos. Quando essa obra já vem editada, que já vem numa linguagem melhor, ou seja, mais compreensiva para essa geração, nós vamos ter um impacto melhor na sociedade. E aí eu quero parabenizar o Grupo Gelma. Eu acho que eu já estou com um ano no Grupo Gelma, né? E eu sou grata demais por esses dois grandes professores, que é o professor Dino e o professor José Neres. Eu tenho aprendido muito, muito, muito mesmo. Demais. Eles são, assim, fantásticos. E nós saímos do Henrique Borralho, que é show de bola, e a gente entra em outro grande leitor e escritor, que é o professor José Neres. Então, parabéns, professor José Neres. E aí a outra pergunta que não quer calar. Outro silenciamento dentro do estado do Maranhão e no Brasil, do escritor Emetério? Obrigado, Adriana. Na verdade, nós temos vários silenciamentos. Uma das pesquisas que eu faço muito, que eu gosto muito, é da Laura Rosa. Laura Rosa também, que é mestiça. Laura Rosa é uma grande escritora, grande professora, praticamente esquecida também. Para você ter uma ideia, Adriana, com Laura Rosa, eu fiquei cerca de 1 ano procurando um livro dela no Brasil quase todo. O livro Promessas, que inclusive algumas pessoas já diziam que esse livro não existia, que foi uma miragem, que ela tinha inventado isso, e não foi. Peguei o livro, realmente encontrei o livro. O Emetério também é o mesmo caso. E assim nós temos tantos outros. Borralho falou aqui de vários escritores também que são eclipsados. Agora, vem várias situações. Uma das questões é que, primeiro, nós não valorizamos muito a nossa literatura. Os nossos garotos das escolas, eles são capazes de citar uma fileira de autores de best-sellers e ainda por cima rir da cara do professor se não souber pronunciar o nome dos autores.
mas raramente conseguem citar o nome de 3 ou 4 autores da terra deles. E isso não estou falando do Maranhão, estou falando praticamente do Brasil inteiro. Alguns lugares, a valorização da própria cultura é muito grande. E o Emetério também é mais uma vítima desse silenciamento. E, como eu falei, o caso dele vem em função de um outro escritor também mestiço, que é o Machado de Assis. Ele foi infeliz naquela crítica. Quem depois for ler a crítica vê que é uma crítica extremamente ácida. Uma crítica ácida e, muitas vezes, sem muita profundidade em termos de... Percebe-se mais que ele era aquele cidadão que se sentia desvalorizado e via o outro mulato sendo valorizado. Então parece muito aquele rancor, aparentemente, pelo menos, lendo o trabalho. Mas ele, pelo menos, ele tenta mostrar isso do ponto de vista gramatical, mas nós sabemos hoje que literatura não é só questão gramatical. Às vezes a criatividade é bem maior, mas é outro invisibilizado como tantos que nós temos por aí e que nos próximos eventos vamos, logicamente, trazer mais pessoas e todo mundo vai dizer, ou alguns vão dizer, não conhecia. É normal. Muitos que são ditos aqui também, eu não conheço. E eu estudo isso há 30 anos, tá bom? A Silvana acho que quer fazer pergunta também, Dina. A Silvana e o Francisco, né? Bom, Silvana. na verdade, eu gostaria mesmo de parabenizar você, Neres, por esta belíssima apresentação que você fez aqui sobre o escritor Emetério José dos Santos. Assim como a Adriana, eu estou aqui encantadíssima com tudo que você nos apresentou. Parabéns por essa leveza, né? Você tem uma leveza no discurso que seduz, que nos prende de tal maneira que nós não vimos nem o tempo passar, né? Eu acho que foi a Adriana que botou, mas já, né? E eu também fico aqui, não, eu queria mais. Então, você tem esse carisma e isso muito nos contagia. Parabéns também por você, no início da sua fala, ter trazido outros nomes da literatura maranhense, né, nos apresentado. Alguns a gente já conhece, né, já pesquisa, e outros nomes aí também desconhecidos e que nos instigou a buscar, nos aprofundar. Eu gostei desse projeto que o Dino fez menção, né, da reedição de obras da nossa literatura que estão aí esquecidos e silenciados. Muito interessante essa proposta. Inclusive, Dino, recentemente eu precisei de uma obra, né, para um aluno meu, do Nauro Machado, né, uma obra que um aluno queria se aprofundar para fazer uma pesquisa de PIBIC, e eu tive que recorrer ao Neres, que eu não encontrava esse livro em lugar nenhum, né, a obra Lamparina da Aurora, e pedi até desesperadamente para o Neres tentar ir junto à viúva, né, a esposa dele, e o Neres, não, pois eu tenho um livro, lhe mando agora, e eu fiquei muito feliz e muito agradecida, né. Então, tem muitas obras que estão aí precisando, sim, serem reeditadas, e é uma maneira de nós, enquanto sujeitos que estamos na academia, não só uma maneira, mas uma obrigação nossa, fazer a crítica, né, e disseminar o nome dos autores importantes da nossa literatura, importantes da nossa história também, né, porque no instante em que o Emetério, por exemplo, nesta obra, pelo pouco que o Neres nos apresentou, está ali fazendo uma reflexão sobre a vida dele, sobre o contexto em que ele viveu, mas ele também vai trazendo um pouco da história, né, da cultura, daquele momento. Então, cabe a nós ressignificar tudo isso e fazer com que esses autores não permaneçam no esquecimento. Muito obrigada. Agora é o Francisco, né? Sim, bom dia.
Nesse momento eu me sinto muito lisonjeado por participar dessas falas, que as pessoas já que me antecederam colocaram muito assim, com uma nitidez, e para mim aqui de Urbano Santos, eu só tenho a ganhar com isso. Eu acho que nitidamente foi notório quando eu citei a questão lá que eu perguntei para o professor lá, se poderia ser citado isso lá como na miscigenação, né? Obviamente vocês já pegaram um pouquinho aí que é da área da geografia, né? E que bom que hoje, nesse dia 30, a gente está com essa tecnologia, mesmo sendo em um país emergente, que nós não vamos nos estar limitados pelo território, né? Estamos conectados com obras excelentes, com pessoas que sabem de fato o que estão falando, e parabenizar o professor que ele fez esse resumo em 1 hora, numa obra tão grande aí. Isso não é para qualquer um, é de fato para quem tem o dom das palavras, né, que sabe por onde começar e ao mesmo tempo por onde terminar, entre aspas. No entanto, a questão dos e-book, como alguém já falou aí, muitas das vezes são muito privados, como se diz, compartilhar essas boas obras, quem tiver aí, com os colegas, com o link, etc., porque eu me vi aqui como professor do ensino médio. Eu me vejo aqui com um professor que estava nitidamente falando um soneto do século XIX, onde colocava com as palavras da forma mais simples possível. Enquanto a gente vê hoje materiais das quais estão lá na sala de aula e a gente é condicionado, entre aspas, em trabalhar, que de certa forma a gente vê que é uma coisa pobre, que nós temos que estar nos rebolando para poder levar uma mensagem, um conhecimento assim, de uma forma mais nítida. No entanto, o século XIX já veio aqui para nos dar uma lição, como se organizar, como estudar, como interpretar, porque, para mim, isso aí que o professor fez é uma interpretação muito linda, tá entendendo? Não estou falando aqui de literatura, mas é de um conhecimento mesmo, que a gente hoje se adequa a uma realidade quando alguém... E aí eu expresso a minha forma de falar como uma crítica, alguém está querendo nos condicionar o que trabalhar e o que estudar. Então, para nós, eu vejo assim, eu como pedagogo, como geógrafo e ao mesmo tempo historiador, eu vejo que isso é aula, isso é conhecimento que o professor está fazendo aí, que venha diversos encontros, que venha diversas informações. Para mim, hoje eu já ganhei o dia, que isso aqui para mim foi top demais, professor. Muito obrigado. Muito obrigado, Francisco. E Urbano Santos, eu e Dino temos muito carinho pela cidade, né, Dino? Fomos inúmeras vezes para Urbano Santos trabalhar, orientar alunos, é uma cidade que tem o maior carinho. Fica à vontade, Dino. O João Batista pergunta aqui, né, o problema da reedição de obras de autores negros excede o contexto maranhense. Por exemplo, Solano Trindade, um dos maiores poetas negros brasileiros, reclama da obra ser reeditada há décadas. Isso mesmo, né? Verdade. Isso é uma questão... o Lima Barreto ganhou um pouco mais de notoriedade, mas há muitos, né? Muitos autores esquecidos realmente, né? E a gente precisa fazer um trabalho de resgate desses autores todos, né? E eu concordo com o Francisco, aí de Urbano Santos, que a tecnologia vai facilitar muito, né, o contato com esses escritores. Mas, como nós dissemos hoje aqui, as pessoas primeiramente precisam conhecer. Por exemplo, o professor que conhece a obra Por Onde Deus Não Andou, de um codoense, Godofredo Viana, logicamente que vai se apaixonar pela forma do romance, né? Embora o romance seja mais ou menos como um Mulato, né? Uma obra em que traz alguns pontos negativos da cidade de Codó, né? Talvez o codoense não se sinta bem, né, em ler aquela obra. Então, a gente precisa mostrar que nem tudo são flores, né? Nem tudo que se escreveu sobre o Maranhão tem aquela vertente de minha terra, tem palmeiras onde canta o sabiá, né? Muitas vezes é um lado negativo, né? Um lado negativo da obra do Maranhão.
Então, a gente precisa estar preparado para essas questões também. Esse texto, a gente ainda precisa fazer uma edição dele, tá? Gente, quando eu falo edição, tá? Eu estou falando, sobretudo, de obras que estão lá em domínio público, né? Textos que os autores já morreram há muito tempo, Emetério, José dos Santos, o texto está disponível para quem quiser, tá bom? O Humberto de Campos, toda a obra de Humberto de Campos está em domínio público. Qualquer pessoa aqui pode pegar alguns contos de Humberto de Campos, algumas crônicas, e editar. A única coisa que, logicamente, que não vai poder fazer é não citar que é de Humberto de Campos, né? Lógico. Mas é a obra de domínio público. E mesmo autores que não estão de domínio público, se você, por exemplo, ir pedindo para a família determinados textos para você publicar, olha, a Natécia, que é professora lá do IFMA e professora da UEMA, ela tem feito isso muito, né? Embora não esteja em domínio público, né? Que é o Nascimento de Moraes. E ela tem feito algumas edições de contos maravilhosos, né? Como a Preta Benedita, que é um texto fantástico, né? Todo mundo precisa conhecer esse conto, Desmoronamento, né? E tantas outras obras. Gente, mais alguém? Então, Neres, nós vamos... Tem pergunta aí no chat, Tina. Tudo bem, muito bem. Não, respondendo aqui ao João Batista, nesse livro ele não fala muito da família, a não ser do filho, né, do filho que é homenageado, mas ele, depois disso, a família dele praticamente sai de cena e ele fala realmente de reminiscências, algumas questões de Codó, de outros lugares, mas essa abordagem que eu fiz foi pensando poemas ou trechos dentro dos poemas. O que se percebe é que o Emetério não tinha muita disposição para falar de si mesmo no livro, no poema ou de sua família. Mas, como sempre o poeta se trai em algum momento, nós fizemos esse recorte, tá bom? Então, lembrando que às 14h nós temos a sessão de comunicação. Pode falar, João Batista. Opa, desculpa, obrigado. Já está encerrando, já passou de meio-dia, mas é assim, é que eu estava visualizando, Neres, obrigado demais ao Gelma por já ter disponibilizado pelo link a obra do autor, Emetério, né? Eu quero aqui abraçar a todos as pessoas que estão presentes. Esse poema que você falou, da página 191, é um poema que parece que nos leva para essa dimensão do que eu estava lhe perguntando, né? É um poema aqui intitulado Na Roça, né? Isso. E parece que vai trazendo imagens daquela região campestre, em que se apresentam elementos tanto ambíguos, né? Tanto de pessoas, do caso da Casa Grande, como também pessoas que estão ali em trabalho não vamos falar de escravidão, né, mas no trabalho de sujeitos subalternizados, né, e que ele traz isso na estrofe que você falou, né, de corpos negros, né, e corpos negros reluzentes e pelo eito modulavam trovas rudes e gementes que os corações magoavam, né, e não sei, mas eu acredito que um trabalho mais atento, a gente vai perceber que isso também não deixa de ser uma memória, se não é uma memória que ele vivida, mas uma memória herdada, né, uma memória em que ele traz na sua identidade de sujeito negro, né, que vindo de sair de Codó, ele tem certamente essa memória de um passado herdado, né? Então, era nesse sentido que eu queria colocar. E ele traz elementos muito interessantes nesse poema. Eu estou muito feliz de estar lendo, e graças ao evento, graças à sua participação e ao compartilhamento aí da obra, né? Agradeço demais, gente. Era só para encaixar esse complemento. Obrigado.
E João Batista, essa parte aí que você leu, realmente, essas praticamente quadras que ele faz são de uma beleza extraordinária. São pinturas. Ele faz cromos, como se chamava antigamente, faz várias pequenas pinceladas que, quando vamos ler no conjunto, dá uma paisagem belíssima do local e também da época. É muito interessante, realmente. É isso. Então está aberto aí esse trabalho de se editar essas obras todas e se fazer, né? Um trabalho, Silvana, demais colegas, né, que a gente vai aos poucos descobrindo, né, é quantos maranhenses escrevem trovas, né, que muita gente acha que acabou, aquela coisa toda, que não acabou, né? Trovas no século XIX, século XX, século XXI, está em plena efervescência. E cada vez mais a gente vai pegando, descobrindo novos autores que vão aparecendo, né? Um irmão do Benedito Leite, que sempre viveu em Rosário, no Maranhão, né? O senhor Leite, escrevia trovas, né? Escrevia trovas e mais trovas para mostrar, né? E hoje é completamente esquecido, né? Completamente esquecido. Bom, então, minha gente, nós vamos fazer um intervalo agora, né? Voltamos às 2 horas da tarde. Não, o Google Meet faz a lista completa, tá? Quando a gente faz a lista. Às 2 horas da tarde nós voltaremos, é o mesmo link com as comunicações. E às 4 horas da tarde, 2 horas da tarde, as comunicações, tá? Todas também desse tema, dentro do tema literatura maranhense, negritude, autores negros, né, ou que focam no negro e tal. E 2 horas da tarde. Às 4 horas em ponto, nós teremos a palestra da professora doutora Régia Agostinho, que vai falar sobre a África em Úrsula, a obra magnífica da Maria Firmina dos Reis. Tá? Então, até às 2 horas, com as comunicações, e também às 4, com o mesmo link com a palestra da professora Régia Agostinho. E encerrando à noite, às 18 horas, nós teremos um café literário, né, virtual, com Wesley Brito, João Batista Carvalho, Salmara Volpone, para falar um pouco sobre a sua produção literária, né, que é o momento em que tanto a Samara como o João Batista e o Wesley vão falar de suas obras, como tem visto a literatura, como tem produzido, e esse café literário vai ser coordenado pela Adriana Franco. Tá? Então, bom dia, ou já boa tarde, né, depois do meio-dia, vou encerrar aqui